Vogliamo essere una Chiesa sinodale, una Chiesa che cammina. Nós estávamos à espera deste documento, até com alguma ansiedade, depois da morte do Papa Francisco. Já tínhamos indicações da Secretaria que sairia este documento. Os primeiros sinais do Papa Leão XIV também eram muito positivos, nesse sentido, da sinodalidade. Ele falou e disse também uma coisa também importante no âmbito da sinodalidade, depois no encontro com os cardeais, logo 1 ou 2 dias depois, que a Evangelho Gaudium era a atualização do Concílio Vaticano II. Penso que são palavras muito fortes e também merecem uma reflexão e muito importante também para a sinodalidade, porque o objetivo da sinodalidade, como da Evangelho Gaudium, como dizia o Papa Francisco, é precisamente transformar a Igreja numa comunidade de discípulos missionários. A sinodalidade existe para a missão, existe para que a Igreja possa evangelizar neste século XXI e neste novo milénio. E saiu este documento, que em si não é uma surpresa, não é? Nós já tínhamos indicações, mas eu gostaria de sublinhar algumas ideias fortes. Primeiro, concretizar, aterrar. Não é? Temos um itinerário e agora compete às igrejas locais, isto é, às dioceses, nas suas realidades, naquilo que são os seus órgãos colegiais, já concretizar essa vida da sinodalidade. Portanto, a sinodalidade não pode ser vista já como horizonte. Não é? Nós precisamos ter atitudes muito concretas de aplicação na nossa realidade. E, portanto, é por isso é que nós temos estas pistas. E é muito interessante já este nome, pistas, porque significa que cada igreja local, a partir do documento final e a partir também deste documento que ajuda à aplicação e também com o apoio da Secretaria-Geral do Sínodo, aplique nas suas dioceses ou arquidioceses aquilo que é o documento final. Portanto, que é um programa, tem, de certo sentido, bastante ambicioso. Claro que eu vou dizer que é ambicioso, é muito difícil. Não. Temos que dar os primeiros passos. Portanto, coragem, perseverança e concretizar a corresponsabilidade, o discernimento e a formação. Eu diria que algo que nos aparece desde o início, que nós em 2021 iniciamos este processo sinodal, esta é a terceira fase, já agora, da aplicação do sino, não é? A Constituição Episcopal Excomúnio determina, não é, que haja 3 fases: a auscultação, celebração e depois a aplicação. A formação esteve a ser presente. Nós precisamos de formação. Não só, especificamente, de formação para a sinodalidade, mas em todos os âmbitos. Acho que parece-nos evidente, e é isso que emergiu de uma forma constante em todas as várias fases deste processo sinodal. Portanto, precisamos de discípulos, não é? Que se formem na intimidade com o Senhor, na escola do Senhor, que participem e sejam testemunhas também da sua ressurreição para depois serem missionários, não é? Verdadeiramente viver o discipulado na sua inteireza. Portanto, a formação para o discernimento, para a conversação no espírito, a corresponsabilidade, a dinamização das equipas sinodais e a revitalização, porque entretanto algumas foram desativadas, e a revitalização de outras com novos membros é fundamental para termos uma igreja de discípulos missionários e para concretizar aquilo que o Papa Francisco nos dizia no Evangelho Gaudium, uma renovação eclesial inadiável. Portanto, temos que evangelizar, temos que tornar presente Cristo vivo, ressuscitado aos homens e mulheres de hoje. E, portanto, a sinodalidade existe precisamente para ser igreja missionária. Às vezes eu próprio, confesso, sou muito realista, mas um realista às vezes quase cético em algumas coisas. Mas eu explico em quê? Há uma certa retórica que existe, mas que depois na realidade não se concretiza. E nesse sentido também a informação para a sinodalidade é importante, porque acho que ainda há muita desconhecimento do que é sinodalidade. Há pouco tempo falava de um determinado assunto que tinha sido abordado em conselho presbiteral e alguém dizia, mas bem, é um conselho meramente consultivo. Meramente já me faz alguma confusão. Consultivo. E não perceber que a sinodalidade, ainda que o conselho seja consultivo,
é fazer que estes órgãos colegiais, ou de consulta, se quisermos chamar assim, estes conselhos, entrem num processo de decisões. Ou seja, o processo de decisão tem um método. E não é simplesmente ali, eu escutei algumas coisas e isso não me vinculam de algum modo. Não é? Portanto, é ter processos, métodos de discernimento e processos para tomar decisões e depois avaliar até e aplicar essas decisões. Isso significa uma mudança de mentalidade. E, portanto, envolver estes conselhos, que podem ser pastorais, presbiterais, Conselho de Vigários, seja o que for, nesse método sinodal que é um processo de tomar decisões. Se calhar às vezes nós podemos dizer que a sinodalidade é um método cristão de tomar decisões, de ser, ou seja, até usando, já agora, 3 verbos muito caros à espiritualidade ignaciana: procurar, encontrar e eleger a vontade de Deus. Procurar a vontade de Deus, encontrá-la e depois assumi-la como nossa. É isso. É isso que me pedes, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero para a vida que nós queremos para a vida da nossa comunidade, é isso que nós queremos para a vida da nossa igreja. Tenho insistido muito nisto, que é preciso itinerários. E fazer itinerários, ou seja, colocar marcos, não é? Metas ou etapas a atingir, e depois entrar num processo da vivência da sinodalidade na vida da Igreja. Isso é extremamente fundamental. Quer dizer, caso contrário, continuamos no mundo da boa vontade. Não gostaria de aplicar isto à sinodalidade, muito menos à Igreja, mas, como diz o nosso povo, de boas vontades está o nosso inferno cheio. Ou de boas intenções. Sim, é fundamental. E eu gostaria de começar logo por sublinhar este aspecto. Acho que já está bem presente no Episcopado e na Conferência Episcopal Portuguesa que é necessária, são necessários itinerários e a vivência da sinodalidade. Agora é importante concretizar. É fundamental criar itinerários, enfim, com metas muito bem, na medida do possível, bem definidas, muito claras. E, claro, haver uma estratégia nacional permite aproveitar todas as sinergias, de colocar em rede vários movimentos, vários grupos que estão entusiasmados com este processo sinodal, sendo que a rede sinodal é aquele que é o mais destacado, se calhar o único mesmo até em Portugal, pelo menos eu não conheço outro. E aproveitar este entusiasmo, não é, de pessoas que já estão convencidas da necessidade de uma igreja sinodal. Porque uma das grandes dificuldades que ainda vamos tendo, e o próprio documento que fala sobre estas pistas, orientações para a aplicação do documento final, diz precisamente disso, quer dizer, nem há resistências, nem há pessoas que não estão convencidas, e não há pessoas a entusiasmar para este caminho. Por isso, o facto de haver já um conjunto de pessoas que têm conhecimento de boas práticas, que procuram concretizar na sua realidade também já aquilo que é uma igreja sinodal, ou deve ser uma igreja sinodal, constituído por leigos e leigas, religiosos e religiosas, de vários âmbitos da vida pública, por padres também, eu sou um deles. Se nós queremos efetivamente colocar em prática uma igreja sinodal e este documento final, e estas pessoas já têm leitura, já têm uma reflexão, já têm vindo a amadurecer ao longo do tempo todo este processo, não é? E isso também é importante. Bom, eu acho que não podemos simplesmente desconsiderar ou achar que podemos dispensar, mas esta é a minha perspectiva. Evidentemente que não quero pôr, nem ninguém da Rede Sinodal quer impor o projeto absolutamente a ninguém. O projeto vai continuar, estamos entusiasmados, vamos fazendo na medida daquilo que é a nossa possibilidade, ou as nossas possibilidades, aquilo também é a nossa agenda. Mas, enfim, se alguém te oferece alguma coisa boa e está disposto a colaborar contigo, bom, por que razão não vais acolher essa oferta? E eu creio que a determinado momento, aconteceu que a determinado momento a Rede Sinodal disponibilizou-se à Conferência Episcopal
para ajudar precisamente a aplicação e a implementação do documento final e está disponível para aquilo que for necessário neste âmbito, certamente noutros âmbitos. Portanto, isto para dizer o quê? Sim, a Rede Nacional, como todos aqueles que queiram colaborar na implementação do Sínodo, temos que acolher, temos que fazer esta realidade que todos, que o Papa Francisco pronunciou cá há 2 anos, é uma realidade na vida da Igreja.